Olá, muito bom dia para você. Feliz segunda-feira. Graças a Deus, mais um dia, mais um início de semana onde nós podemos tomar decisões e terminar essa semana plantando a boa semente, porque todos os dias, é o que nós sempre falamos, nós só teremos um ano melhor do que o anterior, plantando todos os dias, fazendo deste dia melhor do que ontem, que amanhã seja melhor do que hoje, todos os dias crescendo um pouco mais, firmando um pouco mais na coisa certa, crescendo em todas as áreas para que nós venhamos a terminar este ano realmente com força, com bênçãos e com testemunhos poderosos, em nome de Jesus. E falando em coisas poderosas, eu quero ler para você essa mensagem que está em 2 Samuel 23, do 8 em diante. Então preste atenção que é muito importante essa mensagem. Olha só. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Raquimonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aioi. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando estavam com Davi, só três. Que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou os filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram que recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Ager, de Harar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu. Mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Abisai, filho de Zeruia, filho de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Olha só. Aqui nós vemos homens que eram perigosos. Homens que começaram de uma forma bem ruim com Davi. Eram os desgostosos, os amargurados, os endividados, mas com a direção, com a influência de um homem forte, de um homem determinado, de um homem de Deus. Eles se tornaram esses valentes. Homens extraordinários. Que você vê que cada um deles valia por um exército. Veja que cada um deles matou centenas de homens, fizeram coisas extraordinárias. E é isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Um homem de Deus, ele não pode ser bonzinho, ele precisa ser perigoso. Um homem de Deus, ele não é agressivo, ele não é descontrolado. Porque ele sabe direcionar a agressividade. Veja que Davi, os salmos mais maravilhosos, o cara tocava harpa, ele fazia louvores, ele sabia escrever, ele tinha sensibilidade. Era o mesmo que pegava a espada e estraçalhava o inimigo. Então é isso que nós temos que entender. Um crente bonzinho é um crente que não prejudica ninguém, mas que também não faz nada de relevante. Já viu? Às vezes aquela pessoa que é o bonzinho. Ah, ele é tão bonzinho, ele é tão legal, ele é tão agradável. Não. Nós precisamos ser perigosos no mundo espiritual.
Nós precisamos nos levantar com força, com autoridade, saber colocar os limites, sermos pessoas de autoridade, que sabem o que querem, que são líderes, que são impactantes, que por onde passa tem diferença. É igual Jesus. Jesus, por onde ele passava, ou ele despertava admiração ou inveja. Então, se nós estamos num lugar onde nada acontece, é porque a falha está em nós. Nós não estamos iluminando, não estamos salgando, não estamos fazendo diferença. Veja que esses homens estavam lá com Davi e muitas vezes só ficava ele e o Davi, porque o exército fugia. Então nós não podemos aqui sermos pessoas que não fazem diferença nenhuma, que é passivo, que não faz nada de relevante. Aqui quem que tem os nomes daqui? Dos que ficaram, dos que permaneceram, dos que tiveram feitos extraordinários. Porque quem fugiu, eu não sei quem fugiu. Você sabe? Está escrito? Não está. Por quê? Porque quem foge não fica na história. Quem foge não é lembrado. Quem foge, quem faz o que todo mundo faz, quem desiste, quem abandona, quem só fala de problema, quem é negativo, esse não fica na história. Porque esse teve medo, esse só apresentou desculpas. É o que a gente vê. É o que até aquela frase, né? No cemitério é o lugar com os maiores talentos. Porque quantos talentos que ficaram só na mente da pessoa? Porque ela foi uma pessoa passiva, covarde, medrosa, se importou com a opinião das pessoas. No cemitério é o lugar onde mais tem talentos. Mas ficaram lá. Nunca nós vamos saber, porque ficaram só lá, escondidos. Quem fugiu, quem abandonou Davi, a gente não sabe quem foi. Porque esse povo só voltava para pegar os despojos, só voltava a hora que tinha acabado tudo, que estava tudo seguro lá, que o homem matou 800, matou ele sozinho o exército inteiro, o outro matou 300. Então o cara eliminava tudo. Aí vinham os bonitos lá só para pegar aí o ouro, pegar as espadas, pegar as roupas, tal, o dinheiro. Aí fica fácil, né? Mas e segurar lá, matar tanta gente, e lutar tanto, se esforçar tanto que não conseguia soltar a espada da mão. Perdia tão presa que estava lá, formigando os nervos, a força, a musculatura, a tensão, a adrenalina. Essa parte aí não queria, né? A parte de sair todo suado, ensanguentado e com aquela pressão, aquela adrenalina, aquela coisa. Esses nós falamos desses homens, porque eles não foram pessoas comuns. Não aceite ser comum. Não aceite ser comum. O Jabezão matou 800 com uma lança. O Eleazar ficou lá com Davi. Ficou com a espada grudada na mão. O Samar protegeu o alimento daquele povo que veio depois só para pegar os despojos. Ele ficou lá protegendo a plantação de lentilhas. O Benaia entrou na caverna, matou um leão. E a questão não é nem matar o leão. A questão é a coragem para entrar na caverna e saber, só sai um daqui. A gente não tem noção. A gente não tem noção. O Abisai matou 300. Foram homens diferenciados. Então nós precisamos acordar, despertar. Nós não podemos ser pessoas comuns. Nós precisamos ser pessoas perigosas no mundo espiritual. Com atitude, que creem, que se colocam lá naquele trabalho, que são os melhores, que fazem coisas diferenciadas, coisas extraordinárias. E não que é o bonzinho, que é o crente, que não faz nada de útil, de diferente. Não, eu não posso carregar só um rótulo. Ah, ele é crente, ele vai na igreja. Mas não vence, o casamento está uma porcaria, a vida financeira está uma bagunça, não tem fruto, não tem resultado. Para que serve então? É o mesmo soldado lá que fugiu. Só tem título lá, só tem eu sou soldado, mas não encara ninguém, foge das guerras. Um soldado que foge, ele não serve para ser soldado. Mas nós precisamos ser pessoas perigosas, pessoas que sabem o seu posicionamento, que não cedem à cultura, que não cedem à mentalidade demoníaca do mundo, que não cedem à passividade, que não cedem à covardia,
que não cedem às ameaças, mas que estão lá se posicionando como homens, como mulheres, como cristãos, como pais, fazendo o que deve ser feito e pronto. Pronto. Os que vão embora, os que desistem, nunca serão lembrados. Tem bilhões aí de pessoas da história que morreram que a gente nunca vai saber o nome, porque não se destacaram em nada. Mas tem sempre aqueles que a gente guarda e lembra e fala e se espelha, né? No exemplo, na atitude. Mas tem bilhões de outras pessoas que a gente nunca vai saber. Já era, já foram. Então não aceite isso. Seja uma pessoa focada, determinada, diligente. Não seja comum. Não aceite ser uma pessoa comum. Em nome de Jesus. Seja uma pessoa perigosa. Uma pessoa que chama a atenção de Deus, que mexe com as estruturas, que por onde você passa você deixa uma marca do vencedor, de uma pessoa determinada, focada, valente, espiritual, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai, e mais uma vez nós te agradecemos por uma palavra poderosa como essa, que vem, Senhor, para chacoalhar cada um de nós, para não sermos pessoas comuns, pessoas que não fazem diferença por onde passam. Não, Senhor. Nós queremos aqui homens e mulheres realmente focados, determinados, que estão olhando para o lugar certo, que por onde passam deixam a marca do vencedor, que estão focados nas coisas certas, que amam o Senhor, que se posicionam como homens de verdade, como mulheres de autoridade, como pessoas que realmente chamam a sua atenção, que são bons pais, bons maridos, esposas, meu Pai, profissionais, são pessoas que não carregam a cultura do mundo, mas mudam a cultura do mundo, mudam a cultura daquele ambiente, em nome de Jesus. Que tenhamos aqui pessoas realmente dedicadas e determinadas a ser relevantes em nome de Jesus. Eu peço, meu Pai, nos dá visão, nos dá espírito, nos derrama graça, favor e sabedoria em nome de Jesus. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, uma semana maravilhosa em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.